Saúde o Cordeiro com a paz de Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Ô Gabriel, boa noite, amado. Boa noite, irmão. Amém. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro do Evangelho Eterno, segundo escreveu Jesus Cristo, de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo... Vamos ler o 28 também. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A mensagem de arrependimento, ela sempre foi pertinente ao ser humano. A partir do momento em que o homem caiu no Éden, lugar de prazer, satisfação, gozo, plenitude, ausência de qualquer coisa, e o homem lá assim o caiu. Após a queda do homem, o projeto e o propósito de Deus sempre foi o resgate do homem. A Bíblia diz que quando o homem peca, Deus coloca um querubim à porta do jardim com uma espada flamejante e guarda aquele caminho ali para que o homem não voltasse para aquele ambiente. E vem Jesus Cristo lá na frente, não é à toa que ele fala. No Evangelho de João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ó glória. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando, aquele caminho foi fechado, aquele caminho foi interrompido, não havia mais possibilidade de adentrar a presença do Pai, mas agora por mim vocês têm acesso. Eu sou esse caminho, eu sou a verdade absoluta e eu sou a vida, ó glória, ó glória. Ele é, Cristo é. Ele é o único meio, amado. A única possibilidade de salvação, aleluia, para o ser humano. Não há outro. Não há outro mediador, não há outro medianeiro. Não tem Maria, José, Pedro, Paulo ou João, não. Simplesmente Cristo, amado. Só Cristo. Como diziam os pais da igreja, só Cristo. Só Cristo. Paulo, certa feita, falou: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Somente Cristo. Somente Cristo e mais nada. Mas o problema da nossa geração é a falta do conhecimento de Deus, amado. É a falta do conhecimento da pessoa do Senhor. É a falta de entender quem é Deus e o propósito de Deus. E em especial, eu não vou me delongar, vou ser muito preciso na minha palavra, se assim o Senhor permitir. E o problema da nossa geração é isso. É não conhecer o Senhor. João fala assim: aquele que diz eu conheço
e não guarda meus mandamentos, é o quê? É mentiroso, e nele não está a verdade. Então aquele que não obedece, aquele que não cumpre, aquele que diz que conhece, mas na verdade não pratica, ele fala, é mentiroso, e nele não habita a verdade. A Bíblia diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ó glória. Ele está falando, se vocês me conhecerem, se vocês tiverem intimidade comigo, se vocês entenderem quem eu sou o Salvador da humanidade, eu sou o Redentor de todo aquele que crê, eu sou o Salvador de Israel, eu sou aquele que tira o pecado do mundo, eu sou o Cristo. Vocês serão libertos, ó glória. Vocês serão salvos, e não pela obra de vossas mãos, não pelos ritos, não pelos dogmas, não pelas religiões que você recebeu do seu pai, da sua mãe, te induzindo a fazer primeira comunhão, crisma, a você ir num centro espírita, seja lá qual for, e não é uma crítica a religiões, eu estou falando sobre Cristo, amado. Cristo. Mas só que uma das coisas que o Senhor abomina é a hipocrisia, irmãos. É a hipocrisia. E talvez uma data como essa, tal qual também é 25 de dezembro, acontece muito disso. Por quê? O que aconteceu dias outrora? A quaresma. O que é a quaresma? A quaresma, ela se inicia na quarta-feira de cinza. Na quarta-feira de cinza, após o carnaval, um período muito aguardado pela nossa nação, pela nossa sociedade, e principalmente nesse ano que passou, as pessoas estavam ansiosas pelo carnaval, porque ficamos 2 anos sem ter essa festa profana na nossa nação. Então as pessoas estavam com ânsia, com expectativa, entusiasmo, para que essa festa viesse a acontecer. E quando essa festa passa, que é a festa da carne, onde as pessoas querem se entregar a toda espécie de devassidão, na quarta-feira de cinza, se inicia a quaresma, que é um período de 40 dias, até o penúltimo domingo da Páscoa. E nesses 40 dias, os mais religiosos, eles se abstêm de carne, eles praticam jejuns, eles estão no intento de penitências, eles fazem caridade, de uma forma de pagar os seus pecados, de agradar o Senhor por meio de suas obras, de falar, Senhor, eu me chafurdei do pecado no carnaval, eu bebi, eu fumei, eu cheirei, eu adulterei, eu fiz tudo de errado, eu fiz uma lambança, mas Senhor, agora eu quero pagar esses meus pecados, agora eu vou ficar nesse período de reclusão, eu vou se abster de alguns alimentos e vou mostrar para o Senhor, ó Deus, a minha piedade, o meu sacrifício, Senhor, para que o Senhor olhe para mim, se atente para mim, enxergue em mim justiça. Isso é um engano. Isso, segundo a palavra de Deus, é sacrifício de tolo. Porque o instrumento da verdade teológica, ela não é do pastor, ela não é do presbítero, ela não é do diácono, muito menos do obreiro, ela não é do papa, do padre, dos cardeais. O instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus, amado. Sempre foi e sempre será a bendita, santo, sacra, magnífica, estupenda, gloriosa, pura, sem mácula, sem corrupção, a bendita palavra de Deus, amado. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia. A palavra de Deus, amados. Pela palavra de Deus, tudo que nós vemos foi criado. Salmo 33, 9 diz, falou e tudo se fez,
Não é dogma, não é rito, não é liderança, é o poder da palavra que emana no meu coração, que faz eu sobrepujar o pecado. José estava lá no Egito, sem pai, sem mãe, sem obreiro, sem pastor, sem ninguém, e a mulher de Potifar falou: não, eu não vou pecar. Como faria eu tamanho pecado? E pecaria contra o meu Deus. Aleluia. Por que José não pecou? Porque José conhecia Deus. A palavra de Deus estava dentro de José. Ele não precisava de papa, pastor, obreiro, pastor, nada. Ele só precisava do Senhor. E ele entendia que só o Espírito de Deus e a sua palavra daria a ele condição de vencer o pecado. A Bíblia diz, amado, que as nossas obras são como trapo de imundícia. A melhor, amado, a melhor de nossas obras. Aquela semana que você está a ponto de bala, que você fala assim: Senhor, coloca um demônio mais poderoso na minha frente, que eu vou carregar, eu vou tomar ele pelo chifre e vou expulsá-lo. Senhor, eu estou em brasa, eu estou jejuando, eu li 10, 15 versículos de capítulo. Senhor, eu estou na crista da onda. Deus, eu estou cheio do meu Espírito. A maior e melhor de nossas obras diante do Senhor é como trapo de imundícia. Não é nada que você faz, é tudo que Ele fez, amado. É tudo que Ele fez. Provérbio 21, 27 fala: o sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Olha isso. O sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Aí eu vejo, e que tristeza me dá. Hoje eu tive um dia maravilhoso com a minha família. A casa da minha tia estava cheia. Netos, sobrinhos, minha mãe, minha tia, primos. E a gente recordando as histórias. Um dia maravilhoso, sim. Mas a religiosidade faz com que as pessoas pequem contra Deus e não percebam. Eu como peixe, mas eu me embriago. Eu como peixe, mas eu falo palavrão. Eu como peixe, mas eu falo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E Ele está falando: sacrifício dos ímpios é a abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Provérbio 21, 3 diz: faz a justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Ele está falando: seja justo, correto, coerente, tenha uma vida reta, com um prumo reto diante de Deus. Isso é mais aceitável do que sacrifício. Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, com que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sacrifício de todos, amado. Sacrifício de todos. Colossenses, Paulo falou, Colossenses 2,4 em diante: digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita a glória, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia. Cristo. A sexta-feira, que é dito pela tradição dos homens, como Paulo escreveu aqui, é a sexta-feira da paixão. É o dia da entrega. É o dia em que o cordeiro foi sacrificado. E aí, seja o dia possivelmente mais solene para os religiosos. E eles não vão comer peixe. Quer dizer, eles não vão comer carne. Eles vão comer peixe, frango. Mas
só tinha bife lá em casa para comer. Na sexta-feira. Por ironia do destino. E glória a Deus por isso. Com aquela capinha de gordura assim, ó glória. Que entope a artéria, ó glória. Aleluia. Aquela amarelinha. Aleluia. Essa. Com cebola ainda, glória. Pepino não, que lembra do Egito. Oh, glória. Cebola também lembra. Está lá. Aleluia. E aí um amigo meu, quando ele viu, ele falou: ué, varão, irmão, você não come peixe não? Eu falei: como, varão? Ah, o que você está comendo hoje, varão? Porque eu não sou ligado à tradição, né? Como assim? Eu falei: hoje é sexta-feira da paixão. São tradições de homens, criada por homens. A festa do carnaval, ela tem origem na cultura greco-romana a um deus chamado Deus Baco. Daí a etimologia da palavra bacanal, que era um culto regado à orgia, excesso de comida, bebida e relações sexuais das mais bizarras. E com isso, a igreja católica, que a palavra católica quer dizer universal, eu não digo a igreja de Cristo, eu digo quando a igreja foi instituída como a religião daquela época, dada para todos. E todos praticavam isso. E logo depois, na quarta-feira de cinza, se iniciava a quaresma como forma de penitência. E aí se terminava na antepenúltima semana, para que as pessoas entrassem na semana de Páscoa. Então eu sou ligado à tradição. Aí eu li esse texto aqui para ele. Ninguém te julgue pelo comer ou pelo beber ou pelas festas, que são tradições, rudimentos humanos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ó glória. O resto é sombra. O resto é sombra. Aí Paulo continua, olha que texto fantástico. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, meteu-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam, olha isso, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se viveis no mundo? Paulo está falando para os colossenses: Colossos, por que vocês ainda estão guardando tradições, dias, meses e anos, como se ainda vocês estivessem no mundo? Ele está falando: o Cordeiro de Deus já resgatou vocês do mundo. Não fiquem presos ao mundo. O Cordeiro já te tirou daí. Aí ele diz: tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Ele está falando, nada disso adianta, é só um ego carnal, é só uma forma do homem falar: Senhor, eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu estou te oferecendo, eu estou fazendo, e eu exijo uma resposta. A única resposta, aleluia, que o homem tem da parte de Deus quando está em pecado é a ira divina, amado. Glória a Deus. É a ira divina. Então o chamado de Deus é um chamado a uma entrega total, amado. Total da sua natureza. Ele está chamando não para você oferecer a Ele algo daquilo que você ama e fala: não, vou parar um pouquinho, vou fazer um jejum de videogame, vou fazer um jejum de jogo de futebol, vou fazer um jejum de carne, eu vou fazer aqui, Senhor, um sacrifício para Ti, depois eu retorno com toda a minha volúpia, com toda a minha ânsia, porque eu tenho esse direito, Senhor. Mas o Senhor há de receber. Ele está falando: não, eu quero você por completo, entregue a sua vida a mim, e eu te livrarei do pecado do mundo.
Paulo falou, Romanos 12:1, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ó glória, que é o vosso culto racional, aleluia, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo falando a Corinto, ele fala, vós tenha a mente de Cristo, de Cristo, de Cristo. Quando me entrego por inteiro, Ele vem sobre mim por completo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, amado. Cristo é Deus. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, por-lhe o nome de Jesus, Emanuel, que traduzido é Deus conosco, porque Ele livrará o seu povo dos vossos pecados, aleluia. Ele é Cristo, amado, Cristo, é o que Paulo diz, Cristo em vós, aleluia, é a esperança da glória. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, Cristo. 1 Pedro 2,5 diz, vós também como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. É por Ele, não é por você, é por Ele, é por meio dele. É por isso que Paulo não aguenta mais, é por isso que eu adoro essa doxologia. Foi uma das primeiras doxologias que eu memorizei. Eu fiz questão de memorizar esse texto de Romanos 11:33. Paulo sempre falou isso. Paulo larga a tinta, a pena, ele larga o pote de tinta, ele larga o papiro, ele se dobra de joelho e fala, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Tão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Foi por causa dele, oh, glória, por meio dele, aleluia. Foi ele, oh, glória. Porque nós estávamos escravizados no pecado, sujos até o pescoço. Nós estávamos como aquele jovem que saiu da casa do pai, que estava lá no chiqueiro comendo alfarrobas, trabalhando com porcos, alimentando porcos e comendo a comida dos porcos, sujo de lama. E ele nos lavou. Ele nos lavou. Um dia lá na nossa escravidão, exilados lá no Egito, 400 anos escravo, 400 anos sobre a batuta de Faraó, 400 anos sobre a batuta da cerveja, 400 anos sobre a batuta do cigarro, 400 anos sobre a batuta da pornografia, 400 anos sobre a batuta da masturbação, 400 anos debaixo de lascívia. Mas um dia o Cordeiro de Deus, agora, ele ouviu o nosso gemido. Oh, aleluia. Ele decidiu ouvir o nosso gemido. Daí Quaresma, que é uma tipologia do 40 na Bíblia, que fala de provação. 400 anos escravizado. Elias e Moisés, 40 dias no monte, sem comer, sem beber, só se alimentando do Espírito de Deus. Jesus Cristo lá no deserto, jejuando, e venceu o diabo e falando, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória. 40 anos atravessando o deserto após a libertação. Um percurso que deveria ser 40 dias, pela dura cerviz, durou 40 anos. Mas em
é magnífico, porque Deus, Ele ouve o gemido. Olha só, amados, Êxodo 6,5 diz, esse texto aqui para mim é fantástico. E também tendo ouvido o gemido dos filhos de Israel, oh glória, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei, ó glória, do meu conserto. Isso aqui não significa que Deus esqueceu. Ele está falando, vai se cumprir a minha aliança. Ele está falando, o tempo da libertação chegou, ó glória. Eu chegarei e destruirei o Egito. Eu botarei o meu pé na porta e te tirarei daí, ó glória. Me lembrei do meu conserto. Portanto, diz aos filhos de Israel, Moisés, eu sou o Senhor, que vos tirei, aleluia, de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei, meu glória, com o braço estendido, com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei, ó glória, a terra, a cerca da qual levantei a mão, aleluia, a qual diria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou darei por herança. Ele está falando, a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó vai se cumprir em vocês, vai alcançar vocês. O tempo da libertação chegou. Aleluia. Oh glória, oh glória. Oh aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus. Deste modo falou a Moisés os filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da sua ânsia de espírito e dura cerviz. Eles não acreditaram, amado, por causa do peso do pecado, por causa do tempo da escravidão, pelas gerações que eles já tinham visto, e Deus parecia que estava inerte. Eles estavam olhando, falando assim, Senhor, meu avô, meu pai, minha mãe, eu, agora meu filho está nessa descendência de escravidão. Senhor, cadê o cumprimento da sua promessa? Senhor, cadê a tua boa mão para nos tirar daqui? Oh Deus, quando que vai acontecer? Num dado momento ele falou, ei, tome um cordeiro macho, sem mancha, sem ruga, sem nada, perfeito, e sacrifique a mim. E esse hoje será o dia da libertação. Páscoa, Páscoa, Pessah, no hebraico, passar por cima. Aleluia. Quando Moisés falou isso a eles endureceram um pouco a cerviz. A sua tradução está como? Quem que diz? Êxodo 6, vê para mim, por favor. Êxodo 6. Êxodo 6, 9. 9? É. Pode ler? Pode ler. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Eles não ouviram por causa da cruel escravidão que padeciam. Quantos de nós, amado, padecemos uma escravidão sem tamanha, e a gente quer sair desse cativeiro e a gente não consegue? Já procuramos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, tomamos medicamentos psicotrópicos, já fizemos tudo, já fizemos aquele negócio que os antigos faziam, simpatia, fizemos tudo e nada. Fizemos promessa, as pessoas iam numa rezadeira, faziam tudo, mas a libertação não acontecia. Não tinha possibilidade. E isso causava uma ânsia de espírito, uma aflição de alma.
Fala, meu Deus, quando que isso irá acontecer? Quando que essa promessa vai se cumprir? E está lá João pregando o batismo de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João fala, arrependei-vos dos vossos pecados e haverá tempo de refrigério sobre vossa alma. Aí os soldados falaram, João, o que eu devo fazer? Olha só, contente-te com o vosso soldo, não humilhe ninguém, seja justo. Se você tem 2 capas, dê uma. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, vá 2. Se alguém tiver fome, deixe de comer, faça isso. E um dia, aquele que Malaquias disse que viria no espírito de Elias, que viria para preparar o caminho para o Salvador. Eu fico imaginando o olho de João, o rosto de João, e ele batizando as pessoas. Por que você está aqui? Alguém te obrigou? Não. Você veio por livre e espontânea vontade? Sim. Você quer que Jesus Cristo morreu para te salvar? Sim. Você quer que Ele ressuscitou para te dar a vida eterna? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem outro. Aí está lá os fariseus e ele, ei, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E outras pessoas estão vindo. Mas num dado momento ele olha alguém na fila. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Que é diferente de todos. Porque ele é único. Oh glória. E João, quando ele vê, eu imagino o rosto dele, João ficando pálido. E ele falando, meu Deus, olha só o que o texto diz, amado. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando, aquele Cordeiro que foi sacrificado lá, oh glória, no Egito, ele não foi plenamente o sacrifício perfeito, porque foi algo que os judeus tinham que fazer de maneira perpétua. Esse aqui é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro. João fica tão impactado que ele fala, Jesus, convém que eu vá até a ti, vens tu a mim. João, deixa estar para que se cumpra as escrituras, que seja cumprida toda a justiça de Deus. Mas pastor, se Jesus nunca pecou, por que ele estava se batizando? Para mostrar para mim e para você o início da nossa caminhada, que é o arrependimento e fé no Filho de Deus, morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. O dia da libertação. Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue bolão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, ó glória, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou seja, sem fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, ó glória, versículo 11, vossos lombos cingidos, e vossos sapatos nos pés, e vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o
Senhor, e naquele sangue, ó glória, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Isso aqui significa Páscoa, passar por cima. Ele está falando: matem um cordeiro macho, sem ruga, sem mácula, asse ele até o tutano, coma tudo, nada cozido, nem, amados irmãos, cru. Asse ele, está falando da ira divina. É o que Isaías falou: ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi a ira de Deus que assou o cordeiro no nosso lugar, e a ira de Deus que era para vir em nós, passou por cima de nós, nos salvou, nos redimiu e destruiu todo aquele que não creu no sangue do cordeiro. Destruiu. A Páscoa não tem nada a ver com o coelho, mas com o cordeiro. A Páscoa não tem nada a ver com homens, tem a ver com Deus. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate, mas com o sangue do cordeiro. Com o sangue do cordeiro. Com o sangue. Esse sangue puro carmesim, que quando o oficial romano furou o lado do mestre, ele caiu de joelho e falou: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Aleluia. E ele creu em Cristo Jesus e se tornou um homem de Deus. Essa é a Páscoa do Senhor. Cristo. E ele crucificado, dizia Paulo. Nós pregamos a Cristo e ele crucificado. Que é escândalo para os judeus. E os gregos que é sabedoria. Mas nós, Paulo, nós pregamos a Cristo. Aleluia. E ele crucificado. Pelo sangue dele, sangue e água, que purificou todo aquele que crê. E todo aquele que crê, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Olhai para mim, sereis salvo, vós e todos os termos da terra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, 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 amado. Cristo. Ele é a verdadeira Páscoa. E João fala assim: meu tangedor, não sei quem estava. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Aí quem confessa o pecado, ele purifica de toda injustiça. É aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, irmão. Não foi brinquedo não, amado. Aquela mulher foi pega exalando iniquidade. Deus levantou a saia daquela mulher. Você um dia foi pego assim, será? Aquela mulher foi pega, a Bíblia dá a conotação no grego, foi pega praticando. Tem aquela situação do marido traído, que ele sabe que está sendo traído, e ele fala: vou fingir que vou trabalhar e vou voltar. Quando ele abre a porta, ele vê. Essa mulher foi pega assim, em pleno ato de adultério, e levaram aquela mulher exalando iniquidade, cheirando excrementos diante de Jesus, fedendo o pecado, o fel do pecado, com o nariz sujo, com a carreira de maconha, fedendo a maconha, fedendo a cachaça, fedendo a prostíbulo, fedendo a adultério, a mentira, a crime, homicídios, corrupção, como Mateus.
levanta, toma a tua cama e anda. Uma mulher enferma, 18 anos encurvada, 18 anos indo no culto na sinagoga, querendo um milagre, uma libertação, irmão. Tem anos, tem dias que você vive essa luta e você fala: Senhor, eu venho no teu culto, na tua casa, eu te adoro. Meu amado, tudo tem um tempo e um propósito diante de Deus. Espere, tenha calma, paciência. No momento certo, o Senhor virá ao teu socorro. Não convinha libertar essa também que é filha de Abraão? Ah, filha, vai em paz, seja livre desse mal. Quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta e te oprime. Tu fala: quem te tocou? Não, eu sei que alguém me tocou, porque eu bem sei que de mim, ó glória, saiu virtude, emanou poder, ó glória, emanou cura, emanou virtude. Eu sei que alguém me tocou com fé. Filha, não te oculte. Vai em paz, a tua fé te salvou. Só um momento, Jairo, eu ainda vou chegar até a tua casa. Vamos, eu, você, sua esposa, Pedro, Tiago e João, a ninguém mais. E tire todos esses que estão chorando na tua casa. Essas lágrimas deles não vai adiantar de nada. Ei, menina, levanta. Talita cumi, levanta. A vida nela está. Levanta! Vamos até Cafarnaum, uma porta da cidade. Por que, Jesus? Eu tenho uma obra lá. O que está acontecendo? Um cortejo fúnebre. Um cortejo fúnebre, como eu vi hoje. De manhã cedo, eu indo pedalar e as pessoas indo levar um familiar, um parente para o cemitério no domingo de Páscoa. Mas um dia o Galileu, o Nazareno, interrompeu, tocou no esquife e falou: menino, levanta! Cadê Lázaro, meu amigo? Senhor, Lázaro, teu amigo, ele morreu. Não, Lázaro não morreu, ele dorme. E eu vou lá despertá-lo. Mas, Senhor, não, essa doença não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. Aleluia. E quando ele chega lá, Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ele não teria partido, Senhor. Marta, calma, ele há de ressuscitar. Eu sei, eu fiz teologia, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, Marta, você não está entendendo. É hoje, é agora, é já. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ele morreu e foi assunto aos céus. Eis que vos dou poder para expulsar demônio, curar os enfermos, para sermos minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e a região circunvizinha. Oh glória, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro e João estão indo à hora nona para orar, oh glória, e colocavam um homem lá coxo, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É em nome de Jesus Nazareno. Levanta e anda. E anda. Levanta e anda. Ele está falando: eu tenho o poder de levantar qualquer pessoa. Eu, Senhor, o cego de nascença, quem pegou ele? Os pais para que nascesse assim? Nem ele nem os pais, mas ele nasceu assim, para que nele se manifestassem as obras de Deus. As nossas aflições e lutas são para que a glória de Deus seja manifestada em mim e em você, amado.
As lutas e aflições são geradas no ventre da dor. Mas ela não vem para nos matar. Vem para nos lapidar, para amadurecer, para nós conhecermos ao Senhor e sermos conhecidos dEle. Porque Ele deve ser o amado da nossa alma. É Cristo. É Cristo. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando dele. Cristo. Cristo. Pastor, qual a intenção, qual o objetivo dessa palavra? Que esse cordeiro te encontre e tire de você aquilo que te mata, o pecado. O problema da nossa nação não é a economia, não é a política, não é governante. Tudo isso pode de alguma maneira cooperar, mas isso não é a solução. A solução da nossa sociedade é Cristo, amado. É Cristo. É Cristo. A gente precisa de um arrependimento. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação. A nossa nação está gemendo, chorando, debaixo de um luto. Mas a nossa nação precisa de um arrependimento genuíno e sincero, e largar os dogmas, os ritos, a religiosidade, os ídolos, o pecado, e se arrepender de coração. Aí o Senhor vai se agradar de nós e vai sorrir para nós, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor a Zorobabel. É o Espírito. É o Espírito.